Sejam bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica aqui no canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio. Hoje nós vamos estudar a segunda aula do primeiro trimestre de 2025 da revista Em Defesa da Fé Cristã. Uma aula importante porque hoje nós vamos diferenciar o que é ser cristão do que é sofrer práticas judaizantes no meio da igreja. Isso aconteceu na igreja primitiva, continua acontecendo ainda hoje. Nós vamos aprender hoje como nos livrar dessas más influências no meio da igreja. Hoje nós temos 6 palavras gregas para avaliar e 5 hebraicas. Nós vamos ver o termo metatífeste, o termo metatifme, alos, héteros, iudaizo e anáfema, do grego. E no hebraico nós temos kashrut, kosher, shofar, talit e kippah, para avaliar durante a lição de hoje. Para você que já está acostumado com a gente aqui, você sabe que aqui a gente vai direto ao ponto, né? A gente não gasta tempo com muitos detalhes, porque o meu interesse aqui é dar para você que é professor uma ajuda a mais, né? E se você que está assistindo é aluno também, está no lugar certo, que você vai aprender muito sobre escola bíblica. E você pode copiar exatamente esse modelo de aula que nós ministramos aqui e ministrar aí na sua classe, na sua igreja, que vai dar muito certo, tá bom? A leitura em classe de hoje está em Gálatas 2, versículos de 1 a 9 e versículo 14. E o texto áureo está em Atos 15 e 19. E o texto áureo diz para não judaizar o cristianismo, né? É isso que significa o texto áureo. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Perturbar é colocar na vida deles imposições da lei. E era o que os judaizantes estavam querendo fazer com os novos convertidos. Você vai entender ao longo da lição de hoje. Judaizar o cristianismo é trazer coisas da lei para o cristianismo. O cristianismo é uma nova aliança, é uma Brit Hadashah. A introdução já deixa claro para a gente que o cristianismo herdou certas influências do Antigo Testamento, né, dos profetas, da Torá de Moisés, mas a gente não pode impor práticas da lei ao cristianismo. Não é certo. Fazer isso é judaizar o cristianismo. Na introdução, a igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém, no dia de Pentecostes, numa comunidade que era essencialmente judaica, né? Essa herança levou alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Era o que os judaizantes faziam. A graça de Deus salva o pecador pelo amor de Deus e pela morte vicária de Cristo na cruz do Calvário. Não necessitando e não podendo. O pecador não consegue fazer obra nenhuma que faculte para ele a salvação. Por isso, a salvação é pela graça. Não é certo dizer que a salvação é de graça, tá bom? Porque ela não foi de graça em momento nenhum. Na nossa cultura, aqui no nosso idioma, uma coisa de graça é uma coisa que não tem preço, né? E não é aquele não tem preço que está em voga hoje em dia, né? Aquele que não tem preço, que é uma coisa inestimável. Não é isso aí não. Eu tô falando daquele não tem preço que não custou nada. E a obra do Calvário custou a vida de Cristo, né? A obra do Calvário custou o sacrifício de Jesus Cristo. Custou o sofrimento de Deus, custou o sofrimento da família de Jesus. Teve muito custo envolvido na morte de Jesus, né? Na obra do Calvário. Então não foi de graça, é pela graça. Graça significa favor imerecido que Deus dá a alguém. A graça no contexto do evangelho é o favor imerecido de Deus para uma pessoa. Então, a salvação é pela graça, é pelo amor de Deus concedido aos homens. A salvação é pela graça, pelo favor de Deus aos homens. Favor esse que os homens não merecem e não conseguem fazer nada para pagar esse favor de Deus. Então, a igreja nasce de dentro da comunidade judaica, mas ela nasce com uma perspectiva completamente diferente. Na lei, a gente precisava fazer certas coisas, a lei trazia muitas exigências, 613 mandamentos exigidos, né, pela lei de Moisés. E os 10 principais mandamentos, que é o decálogo, né? Sempre exigindo do homem uma postura.
A graça continua exigindo uma postura de santidade, uma postura de separação do mundo, uma postura de uma pessoa que agora, depois de convertida, se pareça com Deus, se pareça com Jesus. Mas não há nada que nós possamos fazer para pagar esse favor de Deus que nos salva. Então, tem algumas coisas que a graça de Deus não é. Por exemplo, a graça de Deus não é liberdade para você ser libertino. A graça de Deus não é liberdade para pecar. A liberdade que a graça nos dá não é a liberdade para o pecado. Não é a liberdade para a libertinagem. A liberdade que a graça nos dá é a liberdade da lei. Porque a lei tinha poder sobre nós durante todo o tempo que a gente vivia, né? A lei prescrevia uma regra muito severa de vida para nós, né? Mas a graça não, a graça nos liberta dessa opressão da lei. E a graça nos liberta do pecado, porque pela graça, passando pela cruz de Cristo, recebendo Ele como Salvador, a gente é completamente liberto do pecado. Então agora a gente vive uma vida nova em Cristo. A lição de hoje ela tem 3 objetivos, como sempre. Nós vamos apontar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos. Nós vamos elencar as pressões sofridas pelos apóstolos por parte dos judaizantes que se opunham ao evangelho da graça. E em terceiro lugar, a gente vai mostrar de que forma é que a doutrina judaizante está presente entre os cristãos modernos. É chamado de evangelho da graça, já expliquei por quê, né? Porque é a graça de Deus que salva o pecador. Mas aqui, em oposição àquele evangelho que os judaizantes estavam pregando, que traziam certos preceitos da lei para englobar nesse evangelho. Aí já não é mais evangelho da graça. Aí é um evangelho judaizante. Judaizar, então, é impor certas práticas da lei ao evangelho, ao cristianismo, ao novo estilo de vida em Cristo. E isso não é aceito. O apóstolo Paulo disse que nem por uma hora ele aceitou isso. Ele resistiu firmemente contra essa pressão dos judaizantes. Tópico de número 1, então, prevenindo-se contra a tendência judaizante. Subindo outra vez a Jerusalém. Gálatas 2, 1 e 2, item 1 do tópico 1. 14 anos depois da sua conversão, Paulo sobe então pela segunda vez a Jerusalém. E essa subida agora é por causa de uma revelação. A gente consegue entender o porquê o motivo dessa subida, que foi por uma revelação, lendo Atos 11, 27 a 30. Lá a gente tem a explicação. Não foi uma convocação dos apóstolos para uma prestação de conta de Paulo. Ele subiu para atender um chamado, uma revelação. Nós não podemos confundir essa visita do apóstolo Paulo com a sua ida ao concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15. Infere-se que a epístola aos Gálatas foi escrita antes desse referido concílio, pois não há nenhuma menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto em Atos 15, 5 e 6. Então, se a gente somar os anos mencionados em Gálatas, nós podemos afirmar que essa visita aconteceu antes da primeira viagem missionária de Paulo. Então, são 2 eventos diferentes. O que a gente destaca aqui, então, no item 1 do tópico 1, é a subida do apóstolo Paulo a Jerusalém e por que ele subiu. Subiu por uma revelação. Item 2, qual foi o objetivo da reunião? É bom a gente lembrar que essa reunião ela não foi um concílio e nem um sínodo. É possível que essa segunda visita, por meio da revelação que a gente vê no versículo 2, tenha ligação com Ágabo, o profeta Ágabo, que profetizou para o apóstolo Paulo. E pelo que a gente vê em Atos 11, 27 a 30, Paulo subiu a Jerusalém para levar donativos. E aí, aproveitando a ocasião, ele expôs o evangelho que vinha pregando entre os gentios já há 14 anos. E ele tinha a convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência à ordem divina. No item 3 do tópico 1, a gente tem Tito e a circuncisão. O versículo principal é o versículo 5. Barnabé era judeu. A gente vê isso em Atos 4 e 36. Seu nome aparece pelo menos 3 vezes nesse capítulo. Aparece nos versículos 1, no 9 e no 13. Sua presença na reunião lá em Jerusalém não era um problema, mas a presença de Tito já era um problema, porque Tito era grego, né? Paulo correu o risco, né, de levar Tito, sendo grego, à reunião em Jerusalém. Mas a ideia de Paulo não era provocar ninguém com a presença de uma pessoa incircuncisa na reunião de pessoas
circuncisas, né, dos judeus. Então, os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado e Paulo resistiu a essa ideia. Paulo era muito tolerante, sim, com a falta de entendimento dos fracos na fé. Tanto que ele não se opôs ao fato de circuncidar Timóteo, mas Timóteo tinha ascendência judaica, já Tito não, né? Tito era grego. Então, ele permitiu um porque tinha cabimento e não permitiu o outro porque não tinha cabimento. Então, o que eu quero que você perceba aqui no item 3 do tópico 1? A resistência de Paulo aos que queriam judaizar o cristianismo. Como assim vamos circuncidar um gentio? Um homem que se converteu ao evangelho, mas que não tem raízes judaicas. Não tem nenhum cabimento. A graça não exige isso. O que exigia isso era a lei. E agora nós temos uma mudança da lei para a graça. Cristo veio dividir essas duas eras. Antes de Cristo, depois de Cristo. Antigo Testamento, Novo Testamento, né? A lei de Moisés e a graça de Deus. Nós estamos vivendo a era da graça. E o apóstolo Paulo, então, não concorda e não aceita judaizar o cristianismo. Para você entender de uma forma prática o que seria judaizar o cristianismo, seria como você se converter do catolicismo ao protestantismo e trazer práticas do catolicismo pro protestantismo. Quer um exemplo? No catolicismo, a gente adorava imagens, que é o ponto mais forte, né, da discórdia entre protestantes e católicos. Seria como você se converter ao protestantismo e continuar adorando imagens. Trazer esse costume de lá para cá, dizendo que é necessário para continuar servindo a Deus. Era isso que os judaizantes faziam. O versículo 5, então, vai dizer que o apóstolo Paulo não cedeu nem por uma hora àqueles que queriam judaizar o cristianismo, começando com a circuncisão de Tito. Tito era grego, e porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo, então Paulo não permitiu a sua circuncisão. Isso aqui, essa visão, essa interpretação aqui combina muito com o texto áureo. O texto áureo disse, pelo que eu entendo que não devemos perturbar os gentios, impondo a eles coisas que são da lei. E aqui nós temos Tito, um gentio, um grego, a quem queriam impor a circuncisão. E Paulo disse, não vamos perturbar os gentios com essas coisas. Agora, no tópico 2, a tendência judaizante no início da igreja. O apóstolo Paulo, então, se colocou, a postura do apóstolo Paulo era exatamente contrária à ideia de judaizar a igreja, de trazer costumes da lei de Moisés para dentro da igreja. O espanto do apóstolo. Vamos ver aqui. Tão logo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos gálatas estavam vivendo outro evangelho. E isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez com que eles se desviaram. O verbo grego aqui é metatífeste. Metatífeste vem do verbo grego metatifme, que significa deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento. Metatífeste e metatifme são dois termos, então, do grego que significa deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento. Né? Era usado, metatifme era usado para significar alguém que abandonava, que desertava do exército e até se virava contra ele. Era o que os judeus aqui, que vinham para Cristo, aceitavam Jesus como Salvador, mas queriam trazer pensamentos da lei de Moisés, da Torá de Moisés, para dentro do cristianismo. Em suma, esse ato de querer continuar na lei, vivendo no cristianismo, é uma deserção da fé. Do ponto de vista do Evangelho da Graça, é uma deserção da fé. Como eu dei o exemplo bom para você entender, é como se converter do catolicismo para o protestantismo e continuar adorando imagens, né? Então não tem nenhum cabimento. É como se converter de uma religião para outra e continuar trazendo práticas da religião antiga para a nova religião, entendendo que é certo ou que seja necessário. O apóstolo Paulo entendia que a graça de Deus era suficiente para salvar o pecador. Então não precisava mais das práticas ritualísticas da lei de Moisés para encaminhar alguém para Deus. A graça é suficiente. Então aqui a gente já viu dois termos gregos, a gente viu metatífeste e metatifme, e aqui no item 1 do tópico 2 a gente vai perceber
o termo allos, que é outro, que invoca outro termo, que é héteros, para a gente entender esse passamento dos Gálatas de um evangelho para outro. O termo grego allos significa outro, mas outro igual, outro do mesmo tipo, tá bom? E o termo héteros significa outro, mas outro diferente. Então, os Gálatas estavam passando do evangelho da graça para um evangelho judaizante. Quando eles traziam costumes da lei para a graça, eles estavam então transtornando o evangelho da graça. O que é o evangelho da graça? O evangelho da graça é aquele que salva o pecador pelo favor de Deus. Lembra que eu iniciei a aula dizendo que graça significa favor imerecido de Deus? Que a graça é diferente da lei? Porque na lei a gente era obrigado, a gente precisava praticar obras para que a gente recebesse o favor de Deus. Obras que, essas obras da lei, elas também não estavam comprando Deus, porque como é que a gente vai comprar Deus, né? Mas a gente estava obedecendo a Deus para receber o favor de Deus. Agora na graça, a gente não precisa mais praticar aquelas obras, mas a gente ainda precisa continuar obedecendo, tá bom? Só que agora na graça, ele nos salva porque Cristo nos substituiu na morte. Então, é nesse sentido que não tem nada que a gente possa fazer para ser salvo. Porque a única coisa que pode salvar o pecador é o pecador deixar de ser pecador. Mas nós não conseguimos mudar a nossa própria natureza. Porque pecado é uma questão de natureza. A gente não consegue mudar a própria natureza. Então a gente precisa receber uma outra natureza em nós. E a outra natureza que nós recebemos em nós é a natureza de Deus. É a natureza de Cristo, quando aceitamos Cristo como Salvador. Isso é aceitar Jesus como Salvador. Ó, se você quiser uma explicação melhor sobre o que é aceitar Jesus, vou deixar esse vídeo aqui para você. Um vídeo muito importante explicando exatamente isso. O que significa aceitar Jesus. E os Gálatas estavam entendendo, pela influência desses judaizantes, que eles precisavam fazer ainda as coisas da lei para serem salvos. Os judaizantes estavam pregando para os Gálatas que simplesmente aceitar Jesus como Salvador não era suficiente. Até dá para a gente entender, né, irmãos? Porque foram séculos de lei de Moisés influenciando esse povo. E agora chega uma doutrina completamente diferente, a doutrina da graça em Cristo. Agora chega a igreja dizendo que é só aceitar Jesus como Salvador, né? E já é salvo. É muito difícil mesmo de passar de um ponto para outro. Mas era disso que o apóstolo Paulo queria convencer judeus e gentios. De que a graça de Deus é suficiente para salvar o pecador. Então aqui no item 1 do tópico 2 a gente viu 4 termos gregos. Metatífeste, metatífme, allos e héteros. Item 2 do tópico 2. Quem eram os judaizantes? Definindo de forma prática e até para a sua classe aprender aí e decorar, os judaizantes eram pessoas que vinham do judaísmo, se convertendo ao cristianismo, mas trazendo práticas do judaísmo, da lei de Moisés. Práticas como o costume a respeito dos alimentos, a circuncisão e algumas observâncias da lei de Moisés que eles achavam que eram necessárias para a salvação. Eu já falei aqui que a gente até consegue entender essa postura, porque eles passaram séculos na lei de Moisés. E agora sair de toda aquela complicação, de todas aquelas exigências, de todos aqueles 613 mandamentos para viver na graça, é bem difícil de aceitar, né? Então, alguns ainda estavam carregados pelas exigências da lei e queriam transpor isso para o cristianismo. Transpor costumes da lei de Moisés para a igreja, para o cristianismo, é judaizar o cristianismo. E Paulo resistiu a isso diretamente. O termo grego que nós temos aqui é iudaizo. Iudaizo significa viver como um judeu ou adotar costumes judaicos. Essa palavra ela é utilizada no Novo Testamento para descrever a ação de alguém que tenta seguir as práticas judaicas. Então era isso que os judaizantes faziam, tentavam impor práticas judaicas aos cristãos. Essa palavra ela vai aparecer uma única vez no Novo Testamento, em Gálatas 2:14, onde Paulo repreende Pedro que forçava os gentios a viverem como judeus. Nós temos lá, eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida. Mas quando vi que não andava corretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Cefas diante de todos,
Se tu, sendo judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então, isso é judaizar a igreja, querer colocar práticas da lei no cristianismo. Esses judaizantes, então, eram os opositores do ministério de Paulo, os opositores do evangelho da graça, né? E eles se diziam enviados da igreja de Jerusalém, mas nunca foram enviados. Eles estavam agindo por conta própria. Eram pessoas que realmente acreditavam que a salvação ainda dependia dos preceitos da lei. Mas Tiago, em Atos 15 e 24, deixa bem claro que não mandou eles. Fala formalmente que eles não foram enviados pela igreja mãe, pela sede de Jerusalém. Esses judaizantes eram legalistas. O que é ser legalista? É ser conforme a lei. Legalista é conforme a lei. Eles observavam a lei de Moisés e queriam trazer os costumes da lei de Moisés para dentro da igreja. Esses legalistas, agora dentro do cristianismo, queriam trazer costumes da lei para o cristianismo, impondo aos irmãos cristãos que, se não fizessem isso, não teriam salvação. É o que a gente tem em Atos 15 e 1. Item 3 do tópico 2, o clima de tensão que isso gerou no meio da igreja. Não é necessário muito esforço para a gente perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes. Outros apóstolos deveriam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Os judaizantes, então, que eram chamados de falsos irmãos, conseguiram furar esse bloqueio e entrarem sem serem convidados na reunião. É o que a gente tem no versículo 4. Eles eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas. Olha só que grave, né? Para a gente fechar o tópico 2, vamos fazer um comentário aqui sobre o termo grego anátema, que significa amaldiçoado, condenado ou separado para destruição. Vamos colocar esse termo na vida desses judaizantes, para vocês verem a situação que essas pessoas estavam diante de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz assim, assim como vô-lo já dissemos, agora de novo vô-lo digo, que se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Isso daqui é a Almeida Revista e Corrigida. Outro evangelho, na teologia de Paulo, significa trazer maldição, porque está tentando alterar a graça de Deus. O apóstolo Paulo, então, colocou aquele outro evangelho. O que é outro evangelho? Já expliquei o allos e o héteros, né? Allos, no grego, é outro igual. É duas coisas idênticas. Héteros, duas coisas diferentes. Então, os judaizantes estavam trazendo outro evangelho, porque o evangelho de Paulo era o da graça. Cristo, a morte de Cristo na cruz, o pecador aceitando Cristo como Salvador, é o evangelho da graça, suficiente para salvar o pecador, sem as obras da lei. Os judaizantes estavam no evangelho, mas não plenamente no da graça, porque eles queriam trazer coisas da lei para ajudar na salvação, como se fosse necessário. Então, além de aceitar Jesus como Salvador, agora ainda é necessário observar as leis dos alimentos, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Era necessário se circuncidar, era necessário observar algumas coisas da lei de Moisés, para que a salvação realmente fosse concedida à pessoa. Isso aí é outro evangelho. Isso aí é héteros, é um evangelho diferente. Esse tipo de atitude, de trazer coisas estranhas ao evangelho da graça, isso aí é um evangelho héteros. É um evangelho diferente do evangelho de Paulo. Então, nós temos, na Epístola aos Gálatas, nós vemos dois evangelhos. O da graça, que é o evangelho de Paulo, e o evangelho judaizado, que é o evangelho com práticas do judaísmo, que essas pessoas queriam inserir no meio da igreja. Tópico de número 3 da lição, a tendência judaizante hoje, o mesmo evangelho. O item 1 do tópico 3, o mesmo evangelho, vai dizer que não tem dois. É apenas um evangelho. Apesar de a Bíblia, por retórica, chamar o evangelho de Paulo de o evangelho da incircuncisão e chamar o evangelho de Pedro de evangelho da circuncisão, não significa que haja dois. É só nomenclatura, tá bom? É só retórica. O que significa evangelho da incircuncisão? Significa que Paulo pregava o único evangelho
para pessoas que não eram circuncidadas. O que significa evangelho da circuncisão? Significa que Pedro pregava o evangelho para pessoas circuncidadas. Então, é só retórica. O que é retórica? A arte de falar bem, a arte de se expressar bem, de explicar bem as coisas, tá bom? Então, é só retórica das escrituras. Evangelho da circuncisão é a boa nova da salvação de Deus em Cristo para pessoas que nunca receberam a circuncisão. Evangelho da circuncisão é a boa nova do evangelho da salvação para pessoas judias, para os judeus, para aqueles que já tinham recebido a lei de Moisés. Esses, agora aceitando a graça, tinham que deixar a lei, né? Não significava abandonar, não dar valor, não é isso que está falando. Não significava abandonar completamente os preceitos morais da lei de Moisés, porque a moral da lei vai valer para sempre. Agora, o ritual da lei foi que caducou, né? O ritual da lei, que era tipo de Cristo, tipo do Cordeiro, tipo da salvação, essas coisas deixaram então de serem vigentes, porque a graça era suficiente. Inclusive, quando João está na beira do Jordão, ele diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que ele está querendo dizer? Isso daí é uma comparação com o Cordeiro do Antigo Testamento, que era sacrificado sobre o altar para perdoar o pecado do pecador, né? Mas agora o que João está dizendo então na beira do Jordão é que chegou agora o Cordeiro de Deus que tira de uma vez por todas o pecado do mundo, o pecado da humanidade. Então, por isso, não podia mais judaizar o evangelho, porque não precisava. Os atos ritualísticos da lei de Moisés, pronto, encerraram. Agora, em Cristo, o pecador tem plena salvação. Então, não são dois evangelhos, é só um evangelho. O que significa o termo evangelion? Significa boa nova de salvação. Só tem uma notícia de salvação. Só tem uma boa nova de salvação. Só tem um Salvador, né? Quando a gente fala só tem um evangelho, a gente não está falando dos 4 evangelhos que a gente tem aqui na Bíblia, né, irmãos? Porque os 4 evangelhos são a narrativa do único evangelho. Veja se você entende. O que é evangelho? A boa nova da salvação. O que é a boa nova da salvação? É a notícia de que Deus enviou seu Filho ao mundo, amando o mundo, para que ele morresse pelos pecadores e salvasse os pecadores. Essa é a boa nova da salvação. Mateus falou sobre isso, Lucas falou sobre isso, João falou sobre isso. Então o que a gente tem são 4 homens falando sobre o mesmo evangelho, que é a boa nova de salvação. Tá bom? E quando a Bíblia diz evangelho da incircuncisão e evangelho da circuncisão, também não são 2 evangelhos. São só circuncisão e incircuncisão, são as pessoas que receberam esse evangelho. Incircuncisão, gentios, circuncisão, judeus. Assim, acredito que fica bem claro para você explicar aí para a sua classe. Pedro e Paulo, então, não estavam em lados opostos do evangelho. Até porque o evangelho não tem lado oposto, né? O evangelho só tem um lado, né? Que é o lado de dentro, estar com Cristo. A única diferença entre um e outro era o ministério. Um trabalhava entre judeus, outro trabalhava entre gentios. Item 2 do tópico 3, o perigo da doutrina judaizante. Aqui a gente tem 2 perigos. Primeiro, o perigo de o cristianismo se tornar apenas uma mera seita judaica. Se Paulo tivesse deixado os judaizantes trazerem os costumes da lei para dentro do cristianismo, isso ia virar nada mais nada menos do que uma seita do judaísmo, né? E o cristianismo não é nada disso. Apesar de o cristianismo ter sido chamado em certo momento de seita, né? Mas não é isso o que ele realmente é. O cristianismo não é uma seita, o cristianismo é uma ideologia completamente nova em relação à lei de Moisés. Então, os cristãos judaizantes, eles estavam alterando o primeiro perigo é tornar o cristianismo uma seita. E o segundo perigo é que eles estavam alterando o cerne do evangelho, o centro do evangelho, a ideia central do evangelho, que é a graça de Deus que salva o pecador. O amor imensurável de Deus que salva o pecador. Então, pregar que é necessário praticar obras para ser salvo, significa alterar o cerne, a ideia central do evangelho. O pecador não se salva por obras que ele pratique. Ele se salva pelo amor de Deus. Ele se salva pela graça de Deus. Deixa eu explicar melhor para você entender por que obra não vale nada em relação à salvação.
Porque a nossa natureza está contaminada pelo pecado. Se nós somos por natureza pecadores, por descendência de Adão, então não tem nada que a gente possa fazer para mudar essa natureza. Nós sempre seremos pecadores. A gente dorme pecando e acorda pecando. A nossa natureza é do pecado. A gente respira pecado. O que acontece então para que nós possamos ser salvos? Nós precisamos receber outra natureza. Então, nós pecadores precisamos aceitar um que é sem pecado, que é Jesus. Aí ele vem morar em nós. Quando ele vem morar em nós, ele ocupa, né, a maior parte da nossa natureza humana. E ele morando em nós, ele começa a transformar a nossa natureza pecadora em natureza de santo. Isso é salvação. Isso é o evangelho da graça. Tá bom? É assim que Deus vê. Quando Deus olha de lá então, ele não vê mais aquele homem ou aquela mulher pecadora. Mas ele vê Jesus Cristo na vida desse homem, dessa mulher, desse jovem pecador. Então ele vê uma nova natureza. E a natureza de Cristo em nós começa então a transformar a nossa natureza. Pega um pouquinho de água suja, coloca num copo transparente e começa a jogar água limpa dentro. Você vai ver que a água limpa vai vencer a água suja e limpar. E deixar tudo limpo. É isso que a natureza de Cristo faz na nossa natureza. Isso é o evangelho. Isso é a salvação. Isso é o que a graça faz em nós. O item 2 do tópico 3, então, vai falar do perigo da doutrina judaizante. O primeiro perigo é que isso é outro evangelho. O primeiro perigo é transformar o verdadeiro evangelho apenas numa seita judaica. O segundo perigo é transformar o cerne da mensagem, o centro da mensagem, o âmago da mensagem do evangelho, que é salvação pela graça, trocar por salvação por obras. Pelas obras da lei, ninguém nunca conseguiu ser salvo. Então, por que é que esses judaizantes queriam continuar trazendo a lei para dentro da graça? Isso, em suma, é uma obra do diabo. Era uma obra do inimigo, tentando alterar a verdade do evangelho, o cerne do evangelho. E o diabo sempre acha os seus agentes, né? Sempre acha os seus discípulos. As práticas que os judaizantes queriam trazer para dentro do evangelho, ainda aqui no item 2 do tópico 3, eram as seguintes. O kashrut. Kashrut é um conjunto de leis dietéticas que regem quais alimentos são permitidos e quais não são permitidos. Os alimentos permitidos é chamado em hebraico de kosher. Então a gente já viu duas palavras hebraicas aqui, kashrut e kosher. Vou deixar essas notas lá no nosso blog. Essa aula será publicada lá no nosso blog. Lá você vai ter todas as notas de grego e de hebraico. Então você pode ir lá e copiar, colar, imprimir, levar para a sua aula. Aproveite e siga o nosso blog, tá bom? Assim você toda vez siga e anote, aperte lá o sininho das notificações lá do blog, porque assim toda vez que eu publicar uma aula lá, você vai ser avisado. Então a gente tem kashrut, kosher, o shofar, que era a buzina, né, de chifre de carneiro, que era tocada para convocação, era um costume também. O chifre de carneiro, que era usado como instrumento de sopro em cerimônias religiosas judaicas, especialmente durante o Rosh Hashanah, que era o Ano Novo, e o Yom Kippur, o dia do perdão, o dia que se oferecia aquele sacrifício completo, total, por todo o povo. Outra prática judaizante era o uso do talit, que era o talit é aquele manto de oração, né, que se coloca sobre a cabeça quando se vai fazer oração. Isso é costume judaico. Você deve ver isso na internet. E você deve ver também cristãos, né, fazendo isso, o que não faz nenhum sentido, né? Deixa eu falar bem claramente aqui, o que o Edir Macedo, por exemplo, está fazendo na igreja dele, construiu um templo judaico para a igreja congregar dentro, como se isso fizesse algum sentido. A Arca da Aliança no meio da igreja, tudo isso é judaizar o evangelho. Ele coberto com o talit, como se ele fosse um judeu, ministrando para a igreja. Então, isso que ele fez na igreja dele, isso aí é judaizar o cristianismo. Isso aí é loucura no meio do evangelho. E a gente vê hoje em dia muitos cristãos aí se vestindo como judeus para influenciar a igreja com costumes judeus. Isso aí é o perigo do judaísmo, né, no meio da igreja. Isso aí é judaizar o cristianismo. Isso não tem nenhum sentido cristão.
nada das coisas da lei deve estar dentro da igreja. Aí a gente vê igrejas com o candelabro lá, né, na frente, a menorá. A gente vê igrejas com a arca da aliança lá na frente, querendo invocar a santidade de Deus. A gente vê até ministros aí cristãos usando o talite e com práticas cristãs no meio da igreja. Isso é judaizar o evangelho. Todas essas coisas são condenadas, foram condenadas e resistidas pelo apóstolo Paulo, e devem ser condenadas e resistidas por nós, porque a igreja é a igreja da graça, a igreja não é a igreja da lei. E por último a gente tem o kippá. O kippá significa cobertura, é aquele chapeuzinho redondo que o judeu usa em momentos de oração. Então isso são influências judaizantes no meio da igreja, o kashrut, o kosher, shofar, talit e kippá. E aqui a gente tem então as outras 5 palavras do hebraico que eu disse que nós viríamos na aula de hoje. Esses costumes judaizantes então têm que desaparecer do meio da igreja. Deixa eu fazer uma nota aqui para explicar uma coisa. Estudar a etimologia de um texto para entender melhor o texto não é judaizar o texto, tá bom? É completamente diferente. O que eu faço aqui, e principalmente na série Etimologias, vou deixar a série Etimologias aqui aparecendo no card agora para você assistir. Estudar o texto de forma exegética, de forma etimológica, é investigar o entendimento bíblico no idioma original, que pode ser grego ou hebraico. Mas isso não é transtornar o evangelho, isso é ir na raiz do registro. Não tem nada a ver com judaizar. Então, quando eu aqui invoco o hebraico, o grego, o latim e até o inglês da versão do Rei Jaime para dar para vocês um entendimento melhor das escrituras, isso não é judaizar o evangelho. Isso aí é estudar o evangelho. Tá bom? Por que nós fazemos isso? Porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O Novo, a maioria do Novo Testamento, em grego. Com exceção do Evangelho de Mateus, que foi grafado originalmente em hebraico. Então a gente vai nesses idiomas originais para entender melhor, para tentar escutar direitinho aquilo que o autor original quis dizer no seu próprio idioma. E então depois trazer para o nosso, ver o que aquela palavra tem de significado hoje e aplicar. Então, por que a gente usa o latim? Porque no 4º século a nossa Bíblia foi traduzida para o latim, a Vulgata de Jerônimo, né? Por que a gente usa o inglês da versão do Rei Jaime? Porque é uma versão importante também usada no mundo ocidental. Então a gente usa ela também como base para interpretação e ajuda bastante. Mas então, fazer interpretação etimológica exegética não é judaizar. Judaizar é trazer costumes e práticas da lei para a graça. A gente tem aqui então ainda 2 pontos para avaliar e encerrar a lição de hoje. Primeiro, os judeus, letra A, e a letra B, os não-judeus. Os judeus messiânicos hoje em dia são pessoas que se converteram ao cristianismo e receberam o Jesus histórico como sendo o Messias. E muitos dentre esses até entendem que Jesus seja mesmo parte da Trindade e o recebem como Deus. Mas eles continuam sendo judeus, ou seja, a cultura não altera. O que altera é o entendimento e a prática religiosa deles, né? Então, o que a Bíblia diz? Você foi chamado sendo circuncidado? Fique circuncidado. Foi chamado sendo incircuncidado? Fique incircuncidado. Né? Então, a palavra, a Bíblia, ela abre essa opção para eles. Recebem Jesus como Salvador, mas não precisa abandonar a sua cultura. Vai abandonar certas práticas judaizantes, né? Mas a cultura não. Então, algumas coisas que os judeus messiânicos fazem têm relação com a cultura, não tem relação com a prática religiosa para salvação. Então, se esse judeu convertido trouxer as práticas do judaísmo para dentro da nova religião que ele abraçou, que agora é o cristianismo, é o evangelho da graça, ele então estará judaizando esse evangelho. Então, isso aí não é certo. Então, aceitou Jesus sendo circuncidado? Continue sendo circuncidado, né? Aceitou Jesus, agora a letra B, não sendo circuncidado, aqui é os não-judeus, continue incircunciso. Não precisa se circuncidar, não precisa praticar as obras da lei, porque isso seria judaizar o evangelho.
Então, resumindo, é isso. Ser judaizante é trazer práticas da lei para dentro do evangelho, para dentro do cristianismo. Isso não é aceito pelo evangelho da graça. Os apóstolos não aceitaram, o apóstolo Paulo não aceitou e nós não devemos aceitar. Então, hoje em dia, no meio das nossas igrejas, qualquer prática que a gente identificar como sendo judaizante, a gente deve rejeitar. Eu dei o exemplo aqui, que é flagrante, todo mundo pode ver, está na mídia, o exemplo da Igreja Universal do Reino de Deus, que judaizou completamente seu evangelho, né? Por quê? Porque não está praticando o evangelho da graça. Aquilo lá é outro evangelho. Aquilo que eles estão praticando com todo... Bom, construir até um templo judaico, né? Desagradou até os judeus com aquele ato, né? Mas o Edir Macedo não está nem aí. Ele está vivendo o evangelho dele e pronto, é isso que ele quer. Mas é um evangelho, é um cristianismo judaizado. Nós não podemos deixar essas coisas acontecerem no meio das nossas igrejas. Se você está assistindo essa aula na sua igreja, tem a arca lá na frente, tem a menorá, o candelabro e tem práticas judaicas, a sua igreja é uma igreja judaizante. O apóstolo Paulo foi contra ela. Então você precisa abrir o olho e entender que essas práticas não fazem parte da igreja. O cristianismo, cujo centro é o evangelho de Jesus Cristo, é uma religião de relacionamento pessoal com Jesus. Não é uma religião de ritos e de práticas como era a lei judaica, a Torá de Moisés. Então, hoje nós vivemos um estilo de vida em Cristo completamente diferente do que os judeus viviam na sua época. Não podemos transpor costumes de um para dentro de outro, porque isso seria judaizar o cristianismo. É isso por hoje, então. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, mas ainda não se inscreveu, se inscreva. Sua inscrição, seu like, seu compartilhamento são muito importantes para ajudar nosso canal a crescer. Compartilhe essas aulas com os irmãos que você sabe que estuda a escola bíblica. Nós queremos que a nossa aula chegue ao máximo de pessoas possível. Fique com Deus, então, e até a nossa próxima aula.